Vamos à aula de número 6 da série Primeiras Frases em Japonês. E é o seguinte, até agora a gente aprendeu a fazer afirmações com o desu. Nós aprendemos a partícula no, e aí eu falei para vocês que partículas são letrinhas que estabelecem relação entre as palavras. A gente teve uma aula mostrando posicionamento, né? Frente, atrás, direita, esquerda. E agora nós vamos aprender não a expressar um novo tipo de ideia, mas vamos aprender um substituto, uma outra forma de fazer afirmações, só que agora mais informal. No japonês, a diferença de formalidade ela é muito clara. Ela está, inclusive, envolvida na substituição de palavras. No português, existe também uma clara diferença entre formal e informal, só que ela está num nível mais subconsciente, ela não necessariamente é estudada, né? O que eu quero dizer para você? Se você está conversando com seu amigo, você fala assim, e aí, você vai lá em casa hoje? Ó, você vai lá em casa hoje? Se você está conversando com uma pessoa que você tem menos intimidade e você precisa ser mais formal, por assim dizer, por exemplo, uma pessoa mais de idade, né? Você falaria, o senhor vai lá na minha casa hoje? Ou o senhor vai visitar minha casa hoje? Perceba que existe uma diferença na maneira com que você fala, de acordo com o contexto, né? Só que no japonês essa diferença está mais clara nas palavras. Então aqui na primeira frase, nós temos uma frase que nós já vimos anteriormente. Neko desu significa é um gato. Neko significa gato, né? É escrito com este kanji aqui. Não precisa se preocupar com kanji. Toda aula eu vou falar isso, porque eu sei que tem gente que vai se preocupar, mas o foco aqui é você aprender o que eu estou te ensinando necessariamente, ok? Então, é um gato. Esse desu aqui, ele dá essa ideia de é. Ele significa ser, né? Desu, ser. Eu poderia falar também, nekoda, significa também é um gato. E esse da aqui, ele também traz essa ideia de ser, essa ideia de é, né? Então eu tenho aqui esse da, significa ser também. A diferença é que ele é informal, ok? Ele não só é informal, como ele realmente é informal, ok? Então não vai usar ele falando com uma pessoa que você encontrou na rua e você está pedindo informação, ou para o funcionário de algum lugar. Você usa ele com seus amigos, você usa ele com seus familiares, com seus irmãos, até mesmo com seu pai e com a sua mãe. Se você está num contexto informal, você não está ali prestando respeito a eles, você está só tendo uma conversa do dia a dia, você pode usar esse da para fazer afirmações. Ele substitui o desu. Ok? É uma versão informal do desu. O significado que transmite é praticamente a mesma coisa, só que você está falando de um modo mais informal, de um modo menos polido, ok? E agora a gente vai ver algumas frases usando ele, né? E aí você vai aprender algumas palavras novas do japonês e também alguns outros elementos de linguagem. Na próxima frase temos aqui, oreda, significa sou eu. A gente já aprendeu anteriormente, né, a palavra watashi, que significa eu. E eu falei para você que essa palavra significa eu e ela é formal, né? E ela pode ser usada por ambos os gêneros, né? Tanto homem quanto mulher. Essa palavra aqui, ore, se você tem contato com coisas do Japão, animes, mangás, música, você já deve ter escutado ela. Significa eu também, só que aí o detalhe, ela é bem informal, ok? Bem informal. E ela tem uma conotação masculina, ok? Ela é masculinizada, por assim dizer. Então, ela é usada, em geral, por homens. Existe mulher que pode usar às vezes? Existe, tá? Não é uma regra absoluta. Só que ela vai usar num contexto que ela tá querendo ser masculina, por assim dizer, ok? Sei lá, tá dando bronca em alguém. É raro. Tá? É raro, mas não é uma regra preto no branco. O que importa é que ela traz uma ideia de masculina por trás, ok? Ore. E aí, junto com esse da, do informal, né? As duas coisas ficam informal. Então, oreda, sou eu. Ficaria estranho até, não é que ficaria estranho, né? Não bate muitos contextos você falar ore desu, né? Porque o ore é uma palavra bem informal e o desu ele dá formalidade, é um pouco de contradição, ok? Mas quem sabe, em algum contexto, não está gramaticalmente errado isso, se o contexto permitir,
Mas aqui tá coerente, ó. Oreda, sou eu, ok? Bom, falei para você que o ore tem uma conotação mais masculina. Existe uma palavra também que significa eu, com uma conotação mais feminina, que é essa frase aqui, ó. Atashida. Olha só, atashida. Essa palavra aqui, atashi, ela significa eu, só que ela é informal, usada em ambientes informais, e ela é feminina, ok? Ela traz uma conotação bem feminina, é uma palavra delicada, ok? Então, aí temos aqui, ó, atashida, sou eu. E aqui subtende-se que seria uma mulher falando, ok? Esse da, ele dá essa ideia do sou, ok? Agora, temos essa frase aqui, atashida yo. Olha só, vou deixar aqui mostrando os dois ao mesmo tempo. Esse da, ele dá a ideia do ser, né? Então, sou eu. Esse yo no final, e se você escuta músicas japonesas, você consome conteúdo em japonês, você provavelmente já viu alguma frase terminada em yo. Esse yo, ele é um conceito chamado partículas de fim de frase. O que é uma partícula de fim de frase? São partículas usadas no final da frase que dá um sentimento para a frase. Então, ó, traz um sentimento para a frase. Ela não tem tradução direta, porque esse recurso não existe no português. Aqui eu coloquei como sou eu, viu? Tá? Ó, sou eu, viu? Então, ele tipo dá uma ênfase, dá uma exclamação. Não é um ponto de exclamação, mas dá uma exclamação. Ele chama a atenção, essa partícula yo. Então, a diferença de eu falar atashida ou atashida yo, quando eu falo atashida, estou falando apenas sou eu. Quando eu falo atashida yo, estou falando sou eu, viu? Ó, sou eu, presta atenção em mim. Tipo isso, tá? Ele traz a atenção, ele exclama, por assim dizer. Mas guarda que no japonês existem partículas de fim de frase e aos poucos elas vão sendo introduzidas para você. Existem outras, agora você já viu esse yo aqui no final, ok? Perceba como com poucos conceitos ensinados tá ficando mais rica nossas frases, né? A gente está colocando sentimento nelas, a gente está conseguindo se expressar. Bom, outra frase, kajida. Fogo, né? Isso aqui numa situação de tá pegando fogo, alguém quer gritar é fogo, tal. Temos esse da aqui que dá a ideia de ser. Ele não foi expressado aqui na versão em português. Afinal, alguém tá afirmando é fogo, tá pegando fogo, tal. E essa palavra aqui, né? Kaji significa fogo. Na verdade, tá? Ela significa fogo no sentido de incêndio, tá? A gente já viu a palavra hi, né? Que significa o fogo propriamente dito. Mas quando alguma coisa está pegando fogo, né? Um incêndio, aí essa palavra, kaji, ok? Só para fazer uma análise, né? Esse primeiro ideograma aqui significa fogo. A gente até já viu numa outra aula ele sozinho, né? Esse segundo aqui, ele por si só carrega o sentido de coisa. Então, uma coisa com fogo, é um incêndio. Ok? Mais uma vez, o foco não é kanji. Eu apresento isso aqui para você apenas como curiosidade. Quem sabe, pela curiosidade, te ajuda a memorizar. Então, o incêndio é uma coisa pegando fogo. Kaji. Ok? Agora temos uma outra palavra aqui. Quero falar é um caderno. Né? Caderno em japonês se diz noto. Nós temos esse prolongamento aqui. No katakana, esse prolongamento, né? Ele é um traço. Então, no, a letra no, a letra to. Como tem o prolongamento, eu falo noto, ok? E aí temos o da, falando é um caderno. Noto da, é um caderno, ok? E para finalizar, na última frase de hoje, temos aqui asoko no tonari da, é do lado de lá. O que está acontecendo aqui, ó? Asoko no, aqui temos a partícula no. E aqui no final temos o da, indicando a ideia de ser. Lembrando, tá? Eu não falei em todas essas frases, mas todas que tem esse da, você tem que já subentender que ela é informal, ok? Essa palavra, asoko, significa lá. Ou ali.
né? Basicamente longe dos dois, né? Longe de quem está falando e longe de quem está escutando. Suponha que estou eu aqui, você aqui. Aí eu falo asoko, eu estou apontando para lá, está longe de nós dois. Nós vamos aprender as palavras que se referem a aqui, aí, lá, mas eu só estou introduzindo uma para você aqui. Então, asoko, ok? Depois temos a palavra tonari, significa lado, ok? E aí como tem a partícula no, que indica que uma pertence à outra, estou falando o lado de lá. Asoko no tonari, o lado de lá, ok? Aí eu estou falando, vamos supor que no contexto alguém perguntou onde é tal coisa, né? Ou onde está tal coisa. Aí eu falei, asoko no tonari da. Ah, é do lado de lá, ok? Eu sei que essas frases soltas assim, você tem que imaginar um contexto para ela estar sendo usada, mas mais ou menos isso, né? Asoko no tonari da. É do lado de lá. E com isso terminamos, né? A gente aprendeu aqui que o da, no lugar do dessa, ele deixa a frase informal. Nós vimos o que é partícula de fim de frase, com um exemplo. Vimos as formas de dizer eu, né, mais informais, uma mais masculina, outra mais feminina. E aí no japonês existe essa diferenciação, né? Formas diferentes de dizer eu. Sempre lembrando que o watashi é uma forma genérica que você pode usar em ambientes formais. É seguro usar isso aqui. Inclusive, toma cuidado, né? Quando eu digo toma cuidado presta bastante atenção no idioma sendo usado, porque essas duas formas aqui, ore e atashi, ela pode até soar mal educado se você estiver usando num ambiente que não é propício, ok? Num ambiente formal, com pessoas superiores a você hierarquicamente naquele contexto, por exemplo, pessoas mais velhas, ou um supervisor, um chefe, um professor, se vocês não tiverem num ambiente de descontração, né? Pode até soar mal educado usar essas formas aqui, dependendo do contexto. Agora, o watashi é sempre seguro falar, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Deixa seu comentário aqui com as suas dúvidas, né? Nossa comunidade aqui está sempre respondendo as dúvidas, a gente responde também. Clica no gostei, assina o canal para você receber as próximas aulas. E mais uma vez, essa é a aula 6, mas a gente está só começando essa série. Então, bons estudos para você. Tchau!